Vamos dar oi pra galera? Oi, gente! Estamos entrando para mais uma live. E olha quem tá aqui comigo hoje. Diz oi, galera. O meu Pedinho. Diz bem-vindos para mais uma quinta-feira. Daqui a alguns minutinhos, o nosso amigo Ricardo vai estar com a gente. Ricardo Cominho hoje falando de comunicação. Pedro já deu boa noite dele e agora ele vai com o papai, né? Pra gente fazer a live aqui. Dá beijo pra galera. Manda beijo ali pra galera. Pronto. Tchau, amor. Sejam muito bem-vindos, pessoal. O Pedro queria participar da live. Tá aqui comigo agora. Não quer sair daqui, gente. Ricardo acabou de mandar aqui, entrou na sala, ó. Vai me mandar a solicitação, eu já vou colocar ele aqui na sala com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, o pessoal dando um beijo no Pedro. O Pedro faz 2 anos no sábado. Tá uma figuraça. Hoje, então, nosso papo é comunicação com um cara que eu sou mega, mega fã. Ele é o Ricardo Comin e eu aprendi muito num curso que eu fiz com ele sobre, falava de comunicação, o nome do curso é Mestre da Persuasão. E ele vai trazer um pouquinho hoje aqui pra gente como se comunicar melhor é vender mais. O Ricardo já me mandou a solicitação aqui, me manda aí a solicitação, Comin, que eu já te coloco na sala aqui pra gente começar nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo tá me escutando? Gratidão. Ai. Gratidão, seu Odir. Ele tá sempre acompanhando as minhas lives aqui junto com o pessoal. Brigadão. Fica aí meu abraço para você e para dona Terezinha. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Comi, me manda aí se tu tá na sala já. Aê, me mandou aqui a solicitação. Já chegou aqui. Olá! Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E por aí, Maravilha. como é que estão as coisas? Tudo 100%, graças a Deus. Ah, que Voando. bacana. Pessoal, eu fui até cortar o cabelo para fazer live contigo hoje, você viu? Ai, que querido. Com ele antes de a gente entrar aqui na live, eu disse pra ele, vamos fazer a live de pijama. Sair... Dá vontade, né? Uma live, porque, Ricardo, todas as quintas eu faço lives e tem sempre gente muito boa aqui falando de toda forma de gestão. E a gente sempre se sente como se estivesse na sala de casa, né? Conversando com amigos, tem o pessoal entrando aí, o pessoal de sempre, toda quinta-feira nos acompanhando. E eu fiz uma propaganda gigantesca, porque realmente isso não é porque você está aqui comigo, mas você sabe que eu sou super tua fã e aprendi muito contigo. Eu uso todas as técnicas que você nos ensinou lá no curso, tive a oportunidade de estar com o Comin em 2 momentos e realmente a gente aprende bastante se comunicar melhor é vender mais. Então a sala é toda tua e vou deixar você aí para o pessoal que está entrando. Fiquem nos mandando aqui de onde vocês estão falando, até para o Comin também saber quem é que está aqui com a gente nos acompanhando. Se Comin, mandem ali no aviãozinho para o pessoal, convidem mais gente para a live que hoje à noite promete. Show de bola. Olha só, antes de mais nada eu queria ver o pessoal aí se eles estão me ouvindo, né? Se está tudo bem, se estão me enxergando bem, se estão me ouvindo bem. E aí a gente pode dar start aqui ao nosso bate-papo. Eu costumo falar, né, todas as vezes que me convidam para fazer uma live, como é o caso aqui, de fazer essa parceria, ou quando eu convido alguém para estar comigo no meu Insta, a questão é o quê? A gente trocar ideia, né, Ju? Acho que essa troca de experiência, tanto eu podendo falar aqui verbalmente, as pessoas me vendo e você também podendo falar, mas tem muitas pessoas do lado de lá que, pô, tem muito a contribuir e às vezes a pergunta que essa pessoa tem, ela fica com medo de falar assim, será que eu pergunto? Será que eu vou parecer boba de perguntar isso, sei lá o quê? Às vezes, essa pergunta é a dúvida de muitas pessoas que estão na sala também e que talvez, ou de pessoas que vão ver essa live depois. Então, cara, não tenha medo de perguntar. É sinal verde mesmo, pergunta. Quando a gente pedir interação aqui, pô, coloca aí. Quando eu vou pedir agora, inclusive, né? De que cidade você está vendo essa live. Eu sei que a Ju aí
mora em Gramado, eu sou de Passo Fundo, também Rio Grande do Sul. Mas, cara, de onde é que você está vendo essa live para a gente saber? E coloca a cidade e o que, que você faz. Qual é a sua profissão, qual é o seu ramo de atuação, para que a gente possa filtrar o conteúdo aí de uma forma muito, muito usual para cada um de vocês. O meu Instagram aqui demora um pouquinho para passar, mas eu vou anotar aqui todas as perguntas que o pessoal for fazendo, eu vou anotando para depois poder te repassar. Perfeito, perfeito. Canela aí, ó, Rio Grande do Sul, show de bola. Então, dá um ok para áudio e vídeo aí, gente. Não recebi nenhum ok, pelo menos que não entrou para mim ainda aqui, está tudo certo. Super tua fã. Ela me disse hoje eu não perco essa live de jeito nenhum. Quem falou? A Cláudia. Ah, Cláudia, claro. É ela que colocou ali, né? Deixa eu ver. Ah, sim. Verdade. Cláudia de Canela, né? Fez treinamento conosco também lá em Caxias do Sul. Show de bola. Show de bola. Ju, acho que eu tô tendo um atraso aqui no teu áudio, no teu vídeo para mim. No meu aqui também tá dando um pouco de travada aqui. Beleza, o pessoal tá dando ali. Beleza, tá indo. Mas show, Ju, eu quero saber de você. Você vem fazendo uma sequência de lives aí e você vem trazendo conteúdo, enfim, e você sabe quem são as pessoas que te acompanham, você sabe talvez o nicho das pessoas ou a tua audiência, né? Qual é o segmento da tua audiência, qual é o avatar definido aí. Eu gostaria que você me falasse um pouco dessas pessoas e fica aberto a perguntas, na verdade. Eu nunca me programo para uma live porque geralmente a live vai para caminhos diferentes, né? Esses dias eu e o Catani, a gente iniciamos uma live, falar de comunicação, de vendas e tal, e falamos, acho que 40 minutos de marketing. Então, assim, vamos batendo papo, cara. Vai fazendo pergunta aí, conforme eu vou sabendo, eu posso contribuir, eu vou falando para vocês aqui, porque comunicação, ele é um guarda-chuva muito grande, né? Falar de comunicação é um guarda-chuva muito grande, porque comunicação é vendas, comunicação é relacionamento, comunicação é marketing, comunicação é falar em público, comunicação é fazer um vídeo, uma live como essa. Então, eu gostaria de entender um pouco mais sobre que chão a gente está plantando aqui, né? Com quem que a gente está falando para eu poder ser o mais assertivo possível. Fala um pouco das pessoas que vêm acompanhando as tuas lives aí. Legal. Boa parte das pessoas que vêm para as lives são pessoas que já acompanham o meu trabalho, que me seguem já há bastante tempo no Instagram. São profissionais liberais. Eu acredito que essa área, principalmente os profissionais liberais, eles têm uma dificuldade bem grande em todas as áreas, tá, Ricardo? Porque eles são muito técnicos, eles são muito bons naquilo que eles desempenham, mas acaba ficando um pouquinho defasado a questão da gestão financeira, que é a área do qual eu atuo. Então, nas lives, depende muito a região também que a gente está fazendo, porque outro dia eu fiz uma com o Erasmo, tinha mineiro aqui pingando de balde, né, na live. Mas, assim, basicamente, o pessoal aqui de Canela e Gramado que estão nos acompanhando e que receberam aí os nossos convites para estar hoje na live aqui com a gente, são profissionais liberais e que têm essa dificuldade, principalmente porque hoje, basicamente, tudo está no online, né? A gente, de uma hora para outra, quem já sabia, eu falei isso até na semana passada, quem estava já no online teve menos dificuldade de adaptação nessa hora que teve todo esse confinamento. Então, as pessoas que já trabalhavam com atendimentos online, que já tinham a comunicação um pouco mais assertiva, acabou saindo um passo na frente. Agora, aquele cara que só atendia no boca a boca, aquele cara que não sabe vender pela internet, que inclusive trabalha com a área de vendas, mas não sabe os recursos de Instagram, de Facebook, de redes sociais, esse mundo virtual. Então, para eles, esse mundo é muito complicado. Inclusive, eu acabei de sair daqui, tinha uma visita aqui em casa, e ele realmente era uma das perguntas. Eu estava com o teu livro na mão, inclusive, aqui do Mestre da Persuasão. Ele disse, Ju, que bacana isso aqui. Eu disse, é a nossa realidade. Vocês que trabalham com vendas precisam muito, muito desse conteúdo. Então, basicamente, eu acredito que eu mesma, quando procurei o teu curso, né, quando eu te conheci lá no Imersão a primeira vez, foi justamente por essa questão, sabe? A gente tem muitas dúvidas de como a gente se expõe, até porque é muita gente, né, fazendo as mesmas coisas, se colocando na mesma posição na internet. Como é que eu me diferencio dessas pessoas? O que eu preciso fazer? Poxa, será que eu preciso de muito curso para impulsionar?
Mas não adianta só impulsionar, eu tenho que saber que tipo de material eu vou impulsionar. Esse material tem que ter qualidade, tem que me representar. Eu acredito que depois que eu dei até o meu posicionamento, Ricardo, eu passei antes do teu curso, tá? Pós-curso, pelo menos umas 500 pessoas começaram a me seguir. Só na forma como... A gente falou de outras coisas, mas eu não te falei isso. Só na forma como eu mudei a comunicação, de fazer uma headline legal, de fazer uma copy bacana, de usar uma imagem atrativa. Acho que o nosso papo poderia, sim, começar por aí, sabe? De dizer para as pessoas, como é que eu posso funcionar hoje na rede social de uma forma muito simples? Porque não é complicado, a gente só não sabe. É uma técnica que a gente precisa desenvolver. Como é que a gente faz isso? Perfeito. Olha só que legal que você falou, né? Só de eu mudar o formato da minha comunicação, eu já consegui seguidores. E aqui a gente entra para um primeiro assunto que tem muito para falar, mas é a métrica de vaidade, né? A questão é, muito legal ter 500 seguidores, bacana, mas como eu converto esses seguidores em clientes? Eu acho que o primeiro ponto é isso, né? Porque atrair é muito bom. E quanto mais pessoas você atrai, ou seja, quanto mais seguidores eu tenho, mais probabilidade de converter alguém eu vou ter. Então, eu tenho lá meu livro, né? No teu caso tem seu livro, tem um processo de coach financeiro, tem um processo de mentoria. Então, beleza, quanto mais boca de funil, né? Quanto mais pessoas entram no teu canal de comunicação, maior a probabilidade, mais chance de você converter. Hoje eu fui fazer fui cortar o cabelo no barbeiro ali que eu vou, que é perto do meu apartamento aqui, e ele disse assim, cara, eu falando de um sorteio que ele vai entrar com relação a sortear um iPhone, que vai ser um sorteio, que ele quer atrair seguidores e tal. E ele me disse assim, cara, agora a minha meta é chegar nos 10K. 10K é os 10 mil seguidores do Instagram, né? A minha meta é chegar nos 10K, porque aí eu vou começar a vender os meus cursos. E obviamente que eu não estava lá para questionar o que ele estava me falando, estava lá para prestar um serviço, enfim, relaxar e tal. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça é por que esperar os 10K para começar a oferecer ou vender o seu produto, o seu serviço, ou o seu curso, que é no caso dele, né? Então, por quê? Porque muitas pessoas elas têm essa métrica de vaidade, que é, quando eu chegar nos 10 mil seguidores, eu vou ter o arrasta para cima e a minha vida vai ficar incrível. Aí a minha autoridade vai ser elevada e vai ficar mil maravilhas. E é uma grande mentira tudo isso, né? Por que eu digo que é uma grande mentira? Porque tem muitas pessoas fazendo muito resultado dentro do digital sem ter 10 mil seguidores. Às vezes sem ter 1000 seguidores, né? Porque o que importa é quem está lá dentro da tua rede social. Então, olha só que interessante. Imagina que eu sou uma pessoa que trabalha com carnes, com carne assada. Quantas pessoas a nível Brasil poderiam me seguir? E a gente começa a filtrar já, porque a região sul seria uma região de muito mais seguidores, digamos, já pessoas acompanhando isso. Porque é uma cultura diferente. Agora, se eu trabalho com marketing, quantas pessoas do Brasil poderiam me seguir? É muito mais do que eu ser o cara que trabalha com carnes. Então, começando por aí, imagina que eu sou o cara que trabalha com carnes e tenho 1000 seguidores. Só que esses 1000 seguidores são os 1000 seguidores que querem aprender a assar melhor uma carne, que querem aprender a culinária ou a preparação por trás. Eu tenho muito mais probabilidade de venda. E aqui a gente está falando de um nicho, né? De uma segmentação de produto. Então, uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente poderia iniciar falando aqui é justamente isso. A tua comunicação, o teu processo de venda, a construção do teu conteúdo, você falou de headline, criativo, copy, não importa quantos seguidores você tem. Porque às vezes desses poucos seguidores você pode converter venda. Fim. Simples assim. Mas a maioria das pessoas usa isso como desculpa. Porque quando eu tiver 10K, eu começo a oferecer o meu curso de barbearia. Quando eu tiver 10K, eu começo a fazer live. Saca? Quando eu tiver 10K, aí eu começo a fazer vídeo. Então a questão é, para você ter os 10K, você precisa fazer vídeo, você precisa fazer live para você atingir isso. Quer comprar, vai lá e compra, mas a gente sabe que não vai ter resultado. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui sobre rede social é, não importa quantos seguidores eu tenho, o que importa é como eu gero um processo de vendas para que essas pessoas passem a confiar em mim, portanto, consumir um produto que eu vendo. Tá? Então, essa métrica de vaidade aí é umas coisas que eu
a primeira coisa que eu gosto de falar quando a gente entra num processo de consultoria, quando a gente entra num processo de treinamento, inclusive, muitas pessoas falam do 10K, porque eu quero arrastar para cima, mas isso na verdade é uma grande ilusão, tá? E falando em comunicação aqui, você falou de headline. Cara, existem alguns elementos para você, digamos, subir de nível em um processo de comunicação. E aqui, quando eu falo de comunicação, a gente está indo bem para a área do marketing, bem para a área da venda, né, do me mostrar, do vender o meu produto e o meu serviço. Então, olha que interessante. Vamos entender aqui sobre rede social e principalmente Instagram, que é uma das plataformas mais usadas hoje para venda, né? Ou para divulgação. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é Instagram, Facebook, TikTok, que está crescendo absurdamente agora. Vamos pegar essas três que são as principais. Snapchat, que a galera mais jovem usa, não é um e-commerce. E agora? Faço o quê? Se não é um e-commerce, então como é que eu vou vender ali? Bom, então, olha, o primeiro ponto é as pessoas têm que entender que o padrão de consumo do usuário do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do TikTok, não é compra. Pensa comigo, Ju, me responde aqui. Se você quer comprar, sei lá, você quer comprar uma geladeira, onde que você busca essa geladeira? Nos sites que vendem geladeira. Ponto. Você não vai no Instagram, botar lá geladeiras. Geralmente, isso é muito difícil de acontecer. Você vai fazer o quê? Magazine Luiza, Schumann, sei lá, vai entrar no site das lojas que vendem geladeira. Então, isso acontece para para todos os outros produtos. Eu, Ricardo, putz, eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar um curso de marketing. O que eu faço? Eu posso até seguir várias pessoas aqui, mas na maioria das vezes eu vou para 2 canais, ou YouTube ou Google. Olha que louco isso. Então, como que eu vendo, Ricardo, nas minhas redes sociais, seja na rede social do meu CNPJ, né, do meu negócio, da minha logomarca, ou na minha rede social, sendo que as pessoas não estão lá para comprar? Sendo que o padrão de consumo não é esse. Você não vende em rede social. Começamos por aí. A rede social, ela serve para você gerar valor e captar a atenção. Captar pessoas que estão querendo entender mais sobre o teu negócio. E aqui eu falo algo, eu não lembro se eu comentei, geralmente eu comento sobre isso em treinamentos, não lembro se foi o caso no treinamento de vocês, mas eu sempre digo que todo negócio precisa ter um braço educativo. Por quê? Porque o braço educativo é o que faz você gerar valor na rede social. Pensa comigo. Hoje você tem vários processos de consultoria financeira. Se você simplesmente, se você só sabe entregar isso para as pessoas, se você só sabe pegar o cara e fazer ele passar pelo processo, e você não sabe educar essa pessoa, o teu processo tende a ter ciclos. Ele sempre vai ter que voltar para você, né, para tuas mãos, para poder continuar tendo resultado. Então, o que você faz na rede social? Você ensina pessoas a serem educadas financeiramente. Então, esse é o braço educativo da Ju. E ela ajuda pessoas nisso. E aí, vamos para o segundo estágio aí desse processo. Quando você tem um braço educativo, você gera conteúdo, seja para qual for o nicho, qual for o produto, você gera o primeiro gatilho mental da persuasão, que é a reciprocidade. Eu até peguei um pedaço do curso que eu tenho online aqui, que eu entrego online, para poder botar no meu Instagram lá, vai entrar acho que amanhã esse vídeo, falando sobre isso. Né? Eu dei até esse exemplo. Você tem um filho que vai fazer 2 anos sábado, você falou, né? Sábado que ele vai fazer 2 anos? Legal. Olha só, isso talvez já está acontecendo, se não aconteceu, vai acontecer com você. Você tem um filho de 2 anos, então ele vai ter alguns coleguinhas, ele vai ter alguns amiguinhos, enfim, tudo mais. E aí, uma pessoa chega para você e convida você para a festa de 2 anos, de 3 anos, do filho dessa pessoa. Porque, né, vai convidar o teu filho ali, é amiguinho e tal. Só que você não tem muita proximidade com essa pessoa. Você, seu marido e tal, não tem muita proximidade. O que acontece, ou o que tende a acontecer quando você vai fazer a festinha de 2 ou 3 anos do teu filho? Você retribui o favor. Vou convidar. Pô, eu vou convidar. Cara, a primeira pessoa da lista é aquela, não é o pai, a mãe, o avô, a avó, não sei o quê. É quem? É a pessoa que já me convidou e como é que eu vou deixar ela de fora? Não posso deixar ela de fora.
Então ela é a primeira pessoa da lista. Por quê? Reciprocidade. Ele gerou em você o senso da reciprocidade. E como é que isso funciona no mundo dos negócios? Existe uma única forma de você gerar esse senso do agora eu tenho que retribuir o favor. Agora eu preciso convidar para minha festa também, que é a geração de conteúdo. Uma dívida mental, quase. Uma dívida mental. Isso. Pô, o cara tá me ajudando tanto. Ele já me ajudou, por exemplo, no teu caso. Vamos supor que você não tivesse feito um treinamento pago, que você estivesse consumindo o meu conteúdo aqui no Instagram e você gerou os 500 seguidores. Desses seguidores você conseguiu vender para 3, 4, 5, 10, não sei. Putz, cara, mas olha só, essa dica que eu peguei lá do Ricardo fez acontecer isso, isso e isso no meu negócio. Aí você fica naquela dívida mental, né? Cara, mas e se o conteúdo gratuito é assim? Imagina o pago. Vou fazer um curso com ele. Quero saber mais. Mas não só porque você quer saber mais, porque você quer evoluir, quer desenvolver mais resultado. Mas porque você pensa assim, cara, ele já me ajudou tanto. Eu preciso retribuir. Eu preciso de alguma forma deitar com a minha cabeça no travesseiro mais leve, sabendo que ele me ajudou tanto, agora eu estou consumindo e estou pagando, estou botando dinheiro no bolso dele. Então, olha que interessante. E isso, como o braço educativo de uma empresa, seja lá qual for a empresa, é possível fazer. Um dia eu falei isso num treinamento fechado, dentro de uma empresa que trabalha para agricultores. Né? Então, assim, o produto deles é para agricultor, lá para plantio, para soja e tal. Lá eles têm alguns produtos orgânicos para isso, produtos para melhorar o desempenho na colheita e tudo mais. E aí eles falaram assim, tá, mas como assim, Ricardo? Como é que eu, indústria, vou gerar um braço educativo? Cara, primeira coisa, quantas dúvidas o teu cliente tem sobre colheita, sobre maquinário, sobre uma peça que ele paga 10 mil às vezes para trocar, ele poderia comprar a peça por 1.000 e ele mesmo trocar? Quantas coisas esse cara, ele gasta dinheiro demais ou deixa de aproveitar, de ter mais resultado porque ele não tem conhecimento? Ixi, um monte de coisa. Então, tá aí. É só você desenhar esse monte de coisa e começar a ensinar esse cara. E aí depois você desenha o canal, se é pelo WhatsApp, se é pelo Telegram, se é pelo Instagram, se é pelo Facebook, não importa. Mas a questão é, dentro do braço educativo, a pessoa gera esse senso de reciprocidade. E aí eu fico me colocando no lugar do produtor rural. Eu fico pensando assim, cara, tu imagina esse cara receber, sei lá, 10 dias de orientação sobre máquina. Não tem nada a ver com fertilizante, nada disso. É sobre máquina. E ele pensa assim, cara, olha só. As últimas vezes que eu precisei mandar arrumar isso aqui, eu gastei 10 mil reais cada vez. E agora eu consegui arrumar sozinho, porque aqueles caras daquela empresa XYZ pegaram um mecânico só para fazer vídeo para nos ajudar nisso. De quem que eu compro o produto quando eu preciso? Do cara que está cagando para mim, desculpa o palavreado, ou do cara que está me ajudando há 10 dias e me fez gastar 9 mil reais ao invés de gastar 1.000 reais ao invés de gastar 10 mil reais, por falta de conhecimento. Isso é reciprocidade. Agora você só consegue gerar esse senso quando você entrega, quando você está disposto a, de fato, ajudar. Agora, olha que interessante, a gente está falando aqui de um gatilho mental apenas, que é a reciprocidade. E por que eu bato tanto em cima dele? Porque todo mundo fala que é importante você fazer vídeo, que você tem que fazer live, que você tem que ajudar pessoas, que você tem que construir conteúdo, que isso e aquilo. Isso é tudo muito legal. Mas por que você tem que fazer tudo isso? E talvez as pessoas que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir daqui, ainda elas não entenderam a essência disso tudo. Talvez elas não entenderam, ou talvez, como você falou no início da live, né, cara? Pô, aconteceu essa pandemia, foram para casa, se confinaram, e aí, faço o quê? Ferrou. Simplesmente ferrou. Então a questão é, qual é a importância de tudo isso? Eu ajudar, eu gerar valor, eu gerar essa dívida mental, para que quando eu faço o lançamento, quando eu diga que estou vendendo, quando eu divulgue um produto ou serviço, aumente a probabilidade das pessoas quererem me comprar. Enfim, elas vão comprar de certeza? Não. Isso não é uma coisa certa, mas aumenta a probabilidade. Por quê? Porque ela fica mais grata a você, porque ela vê que você ajudou ela, enfim, uma série de coisas. Quando começou a pandemia, eu fiz uma live, não lembro com quem que eu fiz essa live, que eu estava conversando sobre isso. E eu falei assim, cara, olha que interessante. Eu tenho 2 ou 3 barbeiros aí que eu costumo ir e tal. Hoje estou indo mais em um do que nos outros, por estar mais perto de mim. Mas eu fiquei sentindo falta, sabe do quê? Pensei assim, cara, beleza.
nós estamos de pandemia, tá tudo fechado, não tenho onde cortar meu cabelo. E meu cabelo estava comprido. E eu tenho uma máquina em casa, eu tenho tesoura em casa, eu tenho um pente em casa. Será que se esse barbeiro não mandasse um vídeo para mim no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, sei lá, qualquer barbeiro da cidade, mandasse isso para a pessoa, gerasse esse valor, cara, como você tem uma máquina em casa, aprenda a cortar seu cabelo sozinho, pelo menos durante a quarentena. Talvez eu não ia fazer essa ação, eu ia ficar com medo, mas eu ia entender a intenção por trás disso. Porque eu não posso ir numa barbearia. Portanto, eu estou incomodado com o meu visual. O que eu faço? Eu vou consumir o conteúdo. Eu vou... E aí depois, cara, olha só. Todos os barbeiros da cidade estavam dormindo, estavam vendo Netflix, estavam fazendo sei lá o quê. E esse cara mandou um vídeo para mim. Ele se preocupou comigo. Como é que tu acha que ia ser a agenda dele quando ele pudesse atender? Sabe? Esse senso de retribuir o cara. Então, tudo isso é importante. E por que eu bato tanto nesse gatilho mental, que é a reciprocidade? Porque você pode deixar de usar algum gatilho mental? Sim, você pode. Você pode deixar de usar o gatilho mental da reciprocidade? Não, não pode. Esse é, para mim, é um dos principais gatilhos mentais. Porque quanto mais você ajuda, muitas pessoas falam de gratidão, muitas pessoas falam de lei do retorno. Basicamente é isso. Quanto mais você ajuda, mais probabilidade de ter um bom retorno você tem. Fez sentido até aqui? Muito. Pessoal, comentem aí quais são as dificuldades que vocês têm, até para o Comim poder ajudá-los em relação à comunicação nas redes sociais. Você sabe, Comim, que eu participo de programa de rádio há bastante tempo, né? Eu tenho um programa onde eu participo como colaboradora falando de educação financeira há mais de 10 anos. E na época, quando eu comecei a fazer rádio, eu falava como se eu estivesse conversando com as pessoas no olho a olho. E aí eu percebi, depois de um certo tempo, que eu seria muito mais assertiva se eu realmente entendesse como é que o público de rádio entende a comunicação. Porque tu pega, quando tu liga a rádio, daqui a pouco tá no meio do programa. Ou você não tá vendo a expressão da pessoa, você não pode usar alguns termos técnicos, porque são vários públicos que te ouvem ao mesmo tempo. Tu fala com o cara que tem muito conhecimento, mas o cara é aquele que não tem tanto. E aí eu fiz um curso de comunicação para rádio. E mudou Legal. totalmente a minha percepção em relação à comunicação. Eu não acho, eu acredito que eu não seja uma pessoa assim, nossa, que tem uma comunicação esplêndida, tanto que eu fui buscar o curso de vocês lá para aperfeiçoar isso, e acho que foi, assim, de grande valia. E só que a gente acha que sabe, né, o que está fazendo. Por isso que eu comentei ali no início que a minha forma de comunicação, depois que eu realmente entendi o processo de como a gente enxerga do outro lado, como a gente é visto, na verdade, né, enxerga o processo inverso. A gente percebe que se a gente já tem que investir um tempo, se nós já investimos um tempo para fazer isso, por que não fazer de uma forma correta? Porque é diferente de eu me comunicar no Instagram, que não é o mesmo público do Facebook, e uma das dúvidas assim que eu mesmo tinha, até se tu quiseres comentar com o pessoal, eu posso postar a mesma coisa que eu estou mandando no Instagram, ao mesmo tempo no Facebook, e em todos os stories e no status do WhatsApp, né? Porque a gente vê assim, tu abre o story do WhatsApp, é a mesma coisa que tá lá no story do Instagram e que é a mesma postagem que tu já tinha visto. Então, só para o pessoal entender e saber o que ele pode seguir, assim, para essas postagens. Tá. Nesse caso, a palavra que eu iria te responder é depende. Mas depende de quê, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender a maioria das pessoas que falam de marketing, comunicação, estratégia de venda online e tal, eles batem muito em cima da persona, do avatar, do público-alvo, enfim, né? Cada um tem sua forma de abordar ali, uns vão mais para avatar, outros vão para desenho de persona, enfim. Mas eu sempre gosto de olhar o produto antes. E às vezes o produto nem existe, sabe? Por exemplo, alguns meses, acho que faz uns 2 meses, a gente começou a desenhar a estratégia de um produto digital de um advogado. A ideia, eu entendi total a ideia, eu entendi total o objetivo, mas não tinha o produto ainda, não existia, tá? Já vamos ler o comentário aí. Olha só, eu não existia, não era tangível o produto, era só uma ideia. Mas eu tentei entender ao máximo a ideia
para que eu fosse para a persona. Então, produto versus quem compra esse produto, certo? Oferta e demanda. E aí que vem a resposta para a tua pergunta. Se eu, Ricardo, trabalho, sei lá, vendo celular, e o público que me acompanha no Facebook, ele é parecido, quando eu falo parecido aí, faixa etária, valores, né? Quanto esse cara ganha por mês, aí tem toda uma estrutura de desenho disso. Se for parecido para o WhatsApp, se for para o Facebook e para o Instagram, eu posso usar as mesmas peças, os mesmos criativos, a mesma copy. O problema é quando eu tenho lá, vamos supor, que geralmente as pessoas vieram do Facebook para o Instagram. A portabilidade foi nesse sentido. Eu estava no Facebook, fui para o Instagram. Aí o que acontece? Lá no Facebook, há alguns anos atrás, tinha a possibilidade de você convidar a pessoa para seguir a tua página. Aí o que a maioria das pessoas, e principalmente o profissional liberal, que talvez não tenha uma orientação, alguém que estrategicamente olhe isso para ele, ou até ele mesmo falta essa visão, como você falou, de ser muito técnico e tal, o que ele faz? Ele monta a página, sei lá, eu sou arquiteto, me formei em arquitetura, e aí o que eu faço? Eu crio uma página, né, criei uma página no Facebook há anos atrás, e convidei todos os meus amigos para curtir a página. Tá? Pô, legal, pô, olha só, o Ricardo se formou, vou curtir para ele. Cara, entende? Então, quem está vendo essa publicação lá? Às vezes nem vale a pena você postar na tua fanpage do Facebook, porque quem curtiu, quem está acompanhando são os teus amigos. Às vezes, se você for fazer uma pesquisa lá dentro, estudar algo lá dentro, você vai encontrar pessoas de uma faixa etária diferente do Instagram, de um poder aquisitivo diferente do Instagram, e aí você muda a comunicação. Aí sim. Então depende muito do teu produto e de quem está te acompanhando na rede social. Geralmente, as pessoas elas usam as mesmas postagens porque tem ou um ou dois produtos que são, por exemplo, eu sou arquiteto, faço interiores e faço decoração. Sei lá. Então, assim, são produtos muito parecidos e as pessoas que estão lá, é esse produto que ela quer vender, então acabou. Agora, se eu sou um arquiteto e eu quero trabalhar com, sei lá, com fachadas de prédio e também quero trabalhar com um produto Minha Casa Minha Vida, vamos supor, a tendência é que eu precise construir conteúdo para o Facebook, para o Minha Casa Minha Vida, e para o business, para o prédio, para a fachada linda, maravilhosa de um prédio comercial no Instagram, porque eu tenho dois produtos para oferecer. Agora, se eu tenho produtos parecidos, você pode usar sim. Então, depende muito do negócio e de quem está acompanhando a rede social, seja lá qual for. E aí eu trago um exemplo aqui, uma dica, né? Uma dica que é para mim também, bem na verdade, que... Olha só, acho que estão me ligando aqui. Você me dá um tempinho aí, Gil? Calma aí. Galera, caiu o sinal do Ricardo. Oi, tá me vendo? Voltei. Sim. Show. Ó, cara, você não tá vendo a live, tá me ligando por quê? Né? Não tá vendo que eu tô em live? Olha só que interessante. Show. A Cláudia estava perguntando ali anteriormente, o mesmo exemplo que tu deu para o cabeleireiro, o que o mercado, né? O que você pode usar dentro de um supermercado, por exemplo, o que ela pode usar de estratégia lá no Mercado Bom Preço, que é um baita mercado aqui em Canela, pessoal, ó. Quem é daqui e quiser conhecer um produto legal e diferenciado, vai no Mercado da Cláudia, que é maravilhoso. Mercado Bom Preço, lá no bairro São Luís. Perfeito. Olha só que interessante. Só para finalizar aqui, a dica que eu ia dar é usem o TikTok. Ricardo, mas é uma besteirada, são vídeos que sei lá o quê, mas hoje é a rede social que mais entrega organicamente. Eu preciso usar o TikTok, eu uso pouquíssimo, tenho 3, 4 vídeos lá. É uma dica para mim também, mas se vocês têm mais, talvez tem mais disciplina que eu aí para entender a importância, vão lá e façam, porque, cara, essa rede social é a única rede social hoje ativa que tem potencial para passar o Instagram. Então, você pode estar muito bem posicionado lá. E, Ricardo, mas, pô, mas qual é o propósito de estar lá? É você ganhar visibilidade, né? Você aumentar aí a sua autoridade, porque a visão de quem tem bastante seguidor, pessoas que acompanham, bastante curtida, bastante comentário, tem
a visão de que essa pessoa é uma autoridade. Então é uma oportunidade de você estar bem posicionado para daqui 1, 2, 3 anos você ser visto, muito bem visto como autoridade, e pessoas, porque olha só que interessante, muitas pessoas entraram no Instagram anos atrás, e eu, inclusive, entrei algumas vezes e pensei, nossa, isso aqui, eu não sei lá, não gostei. Hoje é a plataforma que eu mais uso, então eu entrei atrasado. Entende isso? Então é muito importante estar ligado para esses novos canais de comunicação, tá bom? Principalmente se você vende para público jovem. O padrão é sempre o mesmo. Jovens no Facebook, os pais começaram a entrar no Facebook, foram para o Instagram. Os pais começaram a entrar no Instagram, foram para o TikTok. Quando os pais começarem a entrar no TikTok, vai ter uma outra rede social. Então o ciclo é sempre esse, tá? Então se você vende para jovens, sempre esteja ligado na rede social que está vindo, que está ganhando força, porque os jovens tendem a estar lá porque estão fugindo dos olhos dos pais, digamos assim, né? Mas vamos lá. Mercado, né? Olha só que interessante. Pode falar. Deixa eu só... Entrou bastante gente aqui na live. Para situar a galera que está chegando, muito bem-vindos à nossa live. E o Ricardo já nos falou da questão de não usar as redes sociais para fazer venda direta, que é o nosso maior erro, é ir para a rede social achando que lá a gente vai vender. Então lá a gente faz o quê? A gente cria conteúdo para criar autoridade, para criar reciprocidade, para poder fazer com que as pessoas gostem da gente e queiram consumir da gente no futuro, né? E jogar isso para uma plataforma onde as pessoas aí sim podem efetivar vendas com a gente. E agora ele vai nos responder como é que a gente pode ser mais assertivo na comunicação no ramo de quem tem supermercado. Perfeito. Olha só, e para responder a pergunta da Cláudia, eu vou ir, entre aspas, contra o que você falou no teu exemplo do rádio, mas não é porque eu estou indo contra você, é contra o padrão de consumo, porque o consumo do rádio é um, o consumo da rede social é outro, tá? Olha que interessante. Quando você foi para o rádio, você disse assim, pô, eu falava, e pô, eu estava conversando com as pessoas, tipo, de boa, né, light, assim, e eu entendi que não era bem assim, então eu fui buscar uma performar melhor na minha comunicação e entender como é que eu me comunicava no rádio. E muito bacana, porque o padrão de consumo do rádio ou da televisão, ele é diferente de uma rede social. Agora, olha que interessante. Para a rede social, você tem que ser totalmente o contrário. Ou seja, tem que ser a Ju no início do rádio. Porque a essência da rede social é relacionamento. Tá? É você se relacionar, é você se conectar, é você estar ligado com pessoas, com produtos, com serviços, e você estar conectado com coisas que você goste, pessoas que você goste. Agora, olha que interessante. Dentro do supermercado, e aí pegando a pergunta da Cláudia ali, dentro do supermercado, primeiro que a Cláudia tem um puta diferencial, né? Que são, eu não sei se posso falar aqui, mas nem vou... quem é de Canela, vai lá, Canela e Gramado vai conhecer, né? Ela tem um projeto incrível que ela usou diferenciação, e de fato diferenciação, que eu acho que não existe ninguém no Brasil que deve fazer isso, eu acredito, pesquisei, mas eu acredito que não, que é utilizar lá a estratégia das bananas para gerar essa conexão com o público, né? Mas como é que eu faço isso na rede social? Basicamente, o que a Cláudia fez com a estratégia das bananas, com as palavras que ela escreve e tal, para a pessoa pegar aquilo e gerar uma positividade nela? Ela encontrou uma forma, dentro de um dos produtos dela, para se relacionar com a pessoa. Porque quando eu vou lá, compro a minha banana e está escrito assim, amor, né? Ricardo, exerça o amor. Cara, me dá uma positividade. A questão é, como que eu faço isso na rede social também? Porque a nossa rede social, tanto do supermercado, quanto a sua, quanto a minha, tem que ser uma fonte de inspiração. Seja lá para o que as pessoas queiram se inspirar. No teu caso é finanças, no meu caso é comunicação, é marketing, no caso do mercado por exemplo, o churrasco com os amigos, né? Então é uma fonte de inspiração. Nós temos que ser a voz da esperança, sabe? E dentro de um supermercado, olha que interessante. Eu tenho um cliente, inclusive, que não é de supermercado, mas ele tem um delivery de bebida, e o nosso foco hoje é trabalhar memes compartilháveis dentro do quesito quarentena e bebida. Então tem um meme lá que tem o Homer ligando pro, sei lá, tô viajando aqui, tá?
tem um Homer ligando para um amigo dele do bar, dizendo, cara, me manda aí uma cerveja que eu não aguento mais ficar em casa. E a família dele, tipo, de cara no fundo assim, então. Então, o que acontece? Isso faz a pessoa olhar e dar um sorriso, e curtir aquilo, e mandar para outras pessoas. Isso faz bem para ela, dentro do avatar, do nicho que é do ramo de bebidas. Agora, quem é o público da Cláudia? Quem frequenta o supermercado? Como que eu posso usar a minha rede social para elevar o dia dessa pessoa? Com palavras bacanas, com conteúdo legal. E aí, eu vou usar até um exemplo aqui do mercado aqui da minha cidade, que ele é referência em carnes. Tava conversando, olha o poder disso. Tava conversando com meu pai sobre carnes no final de semana, e eu disse assim, cara, tu viu aquele mercado XYZ? Assim, já ouvi falar. Falei, cara, olha que bala, que bom que deve ser as carnes dele, não sei o que, não sei o que. Peguei o Insta do mercado, mostrei, olha aqui, isso aqui, olha esse corte, não sei o que, blá, blá, blá. Por quê? Porque tinha lá, corte uruguaio, não sei o que, não sei o que. O corte uruguaio é conhecido por isso, isso e isso. É bom para acompanhar com tal cerveja, sei lá o que, sei lá o que. Cara, olha a importância disso. Eu gosto de churrasco e eu gosto de cerveja. Então, quanto é importante para mim saber que aquele corte combina com aquela cerveja? Se eu vou fazer ou não, Ju, é uma outra história. Se eu vou comprar a cerveja para combinar com o corte, é uma outra história. Mas eu estou sendo alimentado de conteúdo. Eu não estou abrindo o Insta dizendo assim, me comprem carne. Não. Simplesmente eles encontraram um nicho de posicionamento, que é a carne, e estão gerando conteúdos, fotos, né, comentando sobre essa paixão do gaúcho. E aí o cara que vai lá no final de semana buscar um pedaço de carne, porque ele amou o conteúdo, porque deu água na boca, ele já compra um carvão, ele já compra o abacaxi para assar também, e assim vai. Então, a dica que eu daria aqui para quem tem supermercado, no caso a Cláudia, assim como as bananas, né, a história das bananas lá, encontre um nicho de posicionamento na tua rede social, onde você possa gerar conteúdo, onde você possa mostrar os bastidores. Tipo, por exemplo, é o hortifruti. Vamos supor que é o hortifruti. Ela quer mostrar lá, cara, sucos. Como é que você faz um suco de maçã, por exemplo, que tem pouco suco? Como é que faz isso? Tem formas. Ela pega lá e mostra como é que faz. Ela mostra as fotos dos bastidores, recebendo a caixa de maçã. Como é que o colaborador dela separa as maçãs para botar a melhor maçã lá para o cliente comprar. Então, tudo isso gera um senso de aproximação, de relacionamento. A pessoa não vê somente a caixa bonita e o preço. Ela vê como é que é processado, ela vê para onde vai as maçãs que, entre aspas, seriam jogado fora, sabe? Ela vê todo o processo. E as pessoas adoram olhar processo, gera uma confiança, né? Um vídeo lá dentro do estoque dela, e aí fugindo muito do que falam, né? Rede social tem que ser bonita, rede social tem que ser vendável. Tem que ter, as pessoas têm que consumir conteúdo lá dentro que faça com que elas fiquem interessadas em comprar. Se é bonito ou não é uma outra história, sabe? Então, assim, tirar uma foto, fazer um vídeo recebendo a carne XYZ, como é que corta, qual que é a máquina que ela usa para cortar, qual que é o processo de higienização que eles utilizam para garantir que a carne esteja... Tararara. Não importa, tem uma série de coisas, depende do que ela quer se posicionar. Mas a questão é ela encontrar esses bastidores e ir mostrando isso para as pessoas. E mostrando isso, sabe? Ricardo, eu até comentei outro dia com a Cláudia, essa questão das bananas que ela usa dentro da filosofia do mercado, tem uma família toda que é sustentada através, ela tem um projeto de confecção de bolsa, que tem as imagens das bananas e tal. Então, quer dizer, ela gera renda ainda para a comunidade. A parte de vendas das bananas, ela nem bota isso na rede social. Ela sustenta parte de um projeto social de Canela através das vendas da banana também. Então, são coisas que é dela, que ela gosta e que ela é uma forma de ela ajudar. Então, as pessoas também têm que ter um certo cuidado, porque ela não faz, ela não divulga isso. Mas tem pessoas que usam muito essa parte também no excesso, né? De querer mostrar que faz, mas mais como parte de marketing mesmo, e não pelo social. Então, a minha gratidão aí, Cláudia, por todos os projetos que tu desenvolve dentro da cidade aqui, e que muita gente não sabe, né? Então, eu estou aproveitando a live aqui para contar para as pessoas que o mercado não é só a história das bananas, porque às vezes a gente posta umas fotos lá com as bananas, ninguém sabe o que está falando, né? Então, só está acontecendo. Mais o que é as bananas. Inclusive, a Lu, que é do Connections, entrou aqui na live há pouco, me deu oi ali.
parabéns, você estava de aniversário há pouco, né, Lu? Ela descobriu, só para contar a história rapidinho aqui, a história da banana surgiu dentro do Connections. Então, para te ver como tudo ao nosso redor realmente está conectado. Tem muita gente que está nos acompanhando na live aí que entrou depois que a gente começou. Nosso muito bem-vindo. Eu preciso que tu me oriente aí, Ricardo, porque o meu computador terminou a bateria aqui. Eu não sei que horas são. Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Derruba. Eu nem fiz nada. Então, não, aí. Tem uns 15 minutinhos ainda. É 8h15, tem 15 minutinhos ainda. 14 minutos. 7h26, mais 8. A gente começou às 7h30. Quando for 8h26, mais ou menos, tu me dá um toque aí. Perfeito. Pra gente encaminhar o encerramento da nossa live. Hoje eu tô sem horário. Olha que legal, cara. Você falou de 2 gatilhos mentais aí que a Cláudia... na verdade, assim, um que ela aplica, talvez, não sei se ela sabe disso, mas que ela aplica, tá? E outro que é, sim, uma forma de marketing chamado marketing social e que, se a gente for falar aqui de gerar autoridade, venda e um gatilho mental chamado senso de comunidade, se ela usar esse projeto social mostrando de onde sai a verba para financiar isso, que é muito das bananas, enfim, tem toda uma história por trás disso, ela consegue gerar nas pessoas um entendimento do seguinte, cara, eu não vou comprar só uma banana para ter uma palavra, tem muito mais por trás disso, eu quero fazer parte disso. Então, assim, se ela quer usar ou não, isso é uma questão dela, é ela que, né, decide se sim ou não. Ela me comentou no dia do treinamento lá, falou, pô, Ricardo, acho que ainda não é o momento e tal, vamos esperar, porque eu faço isso de coração, não faço isso para me promover, mas é uma estratégia de marketing, sim. E você falou de uma outra que foi o seguinte, às vezes a gente posta as bananas aqui e as pessoas ficam, tipo, o que está acontecendo? Quem é que me escreveu um negócio na banana, sabe? Tipo, como assim? E isso é um gatilho mental chamado curiosidade. Nós somos movidos pela curiosidade. Olha que interessante. Quando eu não sabia, não tinha visto nada disso antes, mas aí quando eu comecei a acompanhar você e tal, e algumas pessoas que estavam no curso lá também, que são da região, muitas pessoas, elas postam stories, inclusive eu acho que eu vi algum seu também, ou da Cláudia, com alguma pessoa, ela compartilhou alguma pessoa, não sei direito como foi que eu vi, mas eu sei que eu vi algumas pessoas postando mesmo a foto do escrito lá e tal, da palavra na banana. E, cara, mesmo eu conhecendo, mesmo eu tendo dado treinamento para a Cláudia, eu cliquei na pessoa para ver quem era a pessoa que foi comprar. Olha que interessante. Então, eu conhecia. Imagina que não faz ideia de que é isso. A pessoa vai clicar. E se ela tiver uma forma de engajar as pessoas para as pessoas marcarem o mercado, ou marcarem ela quando for postar uma foto assim, porque é uma diferenciação, ela aumenta o seu nível de envolvimento, de engajamento de forma muito orgânica. Por quê? Porque quem não quer saber por que cargas d'água uma maluca escreveu os negócios nas bananas? Olha que doido isso, né? Abre uma caixinha na nossa mente que não tem lógica para fechar se a gente não for atrás da informação. E o que as pessoas tendem a fazer? Ir atrás da informação. Só que, quando ela chega lá no Instagram ou no Facebook do mercado, ela tem que ter essa informação. Ela tem que entender a história, ela tem que entender o propósito, os motivos e tudo mais. Senão simplesmente fica uma informação vaga e ela nunca mais fecha aquela gavetinha. Entende? Então, ela tem uma baita forma de trazer tráfego orgânico por compartilhamento, por marcação. Porém, para que as pessoas entrem e fiquem, tem que ter conteúdo. Tem que ter algo que elas vejam de relevante dentro da rede social para que elas fiquem. Senão, simplesmente, ela vai buscar informação e não vai achar. É a mesma coisa que eu colocar no Google assim, onde comprar geladeira. Não aparecer nada. O que eu faço? Eu saio do Google. Porque meu objetivo não vai ser cumprido. Então, ficou aquela informação aberta. Então, tem algumas estratégias para desenhar assim, mas a questão é construir conteúdo, mostrar bastidores, né? O que está acontecendo por trás de todo o processo. E uma coisa bacana também que eu sempre oriento e indico a alguns clientes é mostrar a equipe. Muitas pessoas elas querem falar de produto, mas esquecem que o cara que repõe lá a prateleira não merece somente uma plaquinha lá dizendo funcionário do mês. Porra, esse cara merece uma homenagem na rede social no dia do aniversário dele. Esse cara merece um agradecimento por estar com o seu corredor bem abastecido. E isso gera uma proximidade muito grande. Porque o cara que acompanha a rede social, ele
entre aspas, se torna amigo daquele repositor. E se acontecer isso com muita frequência, ele vai, vamos supor que eu seja o repositor. Ô, Ricardo, tudo bom? Pô, que legal, cara. Mais uma semana com a prateleira aqui cheinha, bacana, parabéns pelo trabalho. E eu, Ricardo, não faço ideia de quem é esse cara. Mas ele me conhece. A sensação dele é que ele me conhece mais que tudo. Talvez é um pai para mim. E eu não faço ideia de quem é ele. Isso acontece muito comigo em palestra, por exemplo. E eu vou te contar uma coisa aqui, nesses últimos minutos, que eu não sei se você não sei se você se ligou, tá? Mas eu vou te revelar uma coisa aqui que eu não sei se eu enganei bem, tá? Mas vou te revelar aqui, eu nunca tinha te falado isso. Quando a gente fez o Mestre da Persuasão em Caxias, a gente chegou no hotel e você estava fazendo check-in no mesmo horário que eu e que o Ricardo, né? Eu e o Catani. Legal. Aí lá você até me deu uma caixinha de bombom, né? Legal. Olha só. Quando você me falou assim, oi, tudo bem? Cara, eu tô aqui só por tua causa. Nossa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não fazia ideia de quem você era. Eu não fazia ideia quem é que é essa maluca. Obviamente que eu me dei por conta que era por causa do treinamento e que você me conhecia, talvez de rede social ou de algum lugar, mas eu não fazia ideia de quem era você. E aí quando o Catani, eu não sabia que o Catani já te conhecia, talvez de mais tempo. O que aconteceu? Quando você, acho que você foi no banheiro, não, o Catani foi no banheiro e você foi no carro pegar teu filho, alguma coisa assim, e aí o Catani chegou e quando você foi entrar, eu falei assim, cara, ela vai fazer parte do treinamento, ela vai te cumprimentar, o nome dela é Ju. Tipo assim, eu já dei o papo pra ele, sabe? Só que ele já te conhecia, ele já sabia quem você era. Só que, tipo assim, não, beleza, tal, daí você chegou e tal, cumprimentou. Por quê? Porque, tipo assim, eu não fazia ideia de que era você. E aí, velho, basicamente é esse exemplo que eu tô te dando, sabe? Você me conhecia, hoje a gente tem uma parceria, uma amizade e tal, mas na época, o que aconteceu? Eu era muito conhecido pra você, mas você não era pra mim. Assim como hoje deve ter várias pessoas no teu Insta que te acompanham, que te seguem, e que tipo, se te encontrar na rua, dizer, nossa, meu, como é que tu tá, Ju? Vai te dar um abraço caloroso. E você não faz ideia de quem é. Você imagina a minha situação, eu ganhei uma caixa de bombom de Gramado de uma maluca que eu não fazia ideia de quem era. Sabe? Então é isso que acontece. É isso que acontece. Então, olha que história. Eu não ia te contar isso, mas eu resolvi ser super sincero aqui com você. E, cara, é isso que acontece, sabe? Então, você não lembrar de mim foi ter ficado no quarto do lado do Pedro, que fez barulho a madrugada inteira. Ricardo louco de sono e nós fazendo barulho no quarto do lado. Não. Isso meu sono é pesado. Eu tenho um filho de 3 anos também, tô acostumado. Mas olha só que interessante. Voltando pro ponto, né? Quando eu faço isso, quando eu me exponho, quando eu dou a cara a tapa para uma live, para um conteúdo, para uma foto, quando eu me mostro nas redes sociais, seja através da minha rede social ou através da rede social da minha empresa, como a Cláudia, enfim, através do mercado, as pessoas passam a me conhecer. As pessoas passam a olhar para mim e pensar assim, cara, que cara bacana. Ou, nossa, que cara mala, pode ser. E tá tudo bem, o cara sai fora e continua quem gosta, não tem problema nenhum. Mas a questão as pessoas passam a te ver como um amigo. Por isso que muitas vezes a gente vê, por exemplo, você vai num show, um artista que tem alta, de Gustavo Lima, vai no show do cara, e você tem a oportunidade de tirar uma foto com ele no camarim. Você chega lá, você sabe o nome dos filhos dele, a mulher dele, que ele foi pescar, que ele é amigo do Leonardo, que ele fez live, ele sabe tudo da vida dele. E ele não faz ideia de quem é você. Entende? Por quê? Porque você vê ele com muita frequência e, portanto, ele passa a um rosto conhecido. Né? E ser um rosto conhecido também é uma estratégia de persuasão e de comunicação, de resultado. Quanto mais você vê alguém, quanto mais você é presente na vida de uma pessoa, mais ela confia em você. Quanto mais ela confia em você, mais ela tem probabilidade de comprar um produto ou um serviço seu. Então, por isso que você vê... Cara, essa é a essência das redes sociais. Essa é a essência que o Ricardo falou lá no início. Então, a gente não usa rede social para venda, a gente usa rede social para criar reciprocidade, a gente cria engajamento com as pessoas, para daí sim a gente compra de quem a gente confia, de quem a gente gosta. A gente criando esse elo de comunicação com as pessoas, fica muito mais fácil de tu converter isso em vendas, mas não através somente das redes sociais.
Ricardo, dá Isso. para falar rapidinho uma coisa que eu achei magnífico, que foi sobre os. Eu sei que é muito vasto, mas tem como a gente falar algum pouquinho nesses minutos finais sobre os amortecedores que você explicou para a Uhum. gente lá no curso? Achei fantástico. Claro. Na verdade, o amortecedor, ele é, sendo o mais objetivo possível, ele é uma ponte da tua resposta para a pergunta da pessoa. Basicamente é isso. Por quê? Porque isso me dá timing, me dá raciocínio para a pergunta. E principalmente quando é algo desafiador. Por exemplo, uma pessoa vai mandar aqui um comentário, falando que o Instagram, na live, é possível filtrar. Mas vamos supor que uma pessoa manda aqui para a gente assim, Ricardo, te acompanho faz tempo e você não tem resultado nenhum com os teus clientes. O que você tem para me falar sobre isso? Pô, ele tá me agredindo, ele tá me alfinetando, né? Sendo mentira ou verdade, ele tá tentando me derrubar, digamos assim. E ele pode ser um concorrente, ele pode ser um cliente insatisfeito que só quer botar uma merda no ventilador, ele pode ser um cara que não gosta de mim, ele pode ser muita gente, tá? Só que a questão é, como é que é a minha postura com relação a isso? E aí tem algumas formas, e o amortecedor basicamente é uma ponte do comentário, da agressão dele para o que eu vou falar, para como eu vou me posicionar. Então, basicamente é o quê? Eu penso na resposta, no que prova o contrário, e eu amorteço com palavras como obrigado por ter feito esse comentário, isso me dá a oportunidade de falar do cliente XYZ, parará, 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 parará. Pô, que bom que você tocou nesse assunto. Eu lembro que o cliente XYZ me disse isso, 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 e aí você prova o contrário. Então, esse obrigado por falar sobre isso. Que bom que você tocou nesse assunto. De fato, eu me importo muito com os meus clientes. Então, é só uma ponte para você entender como você vai prosseguir na resposta. E geralmente, o que as pessoas fazem, né? Elas são agredidas e elas rebatem. E aí gera vida pessoal, e aí gera briga, e aí já era. Então, assim, basicamente esse time, essa ponte que você faz na agressão ou na pergunta para dar timing para você responder. Teve uma que eu usei que tem um dos meus aqui. Teve uma que eu usei uma vez numa palestra, que foi, eu achei top, assim, me achei depois. Ninguém sabe que eu fiz isso, na verdade, porque não conhecia a ferramenta, mas olha o que eu fiz. A pessoa me fez uma pergunta, e não sei se a minha palestra estava uma bosta, ou se aquela pessoa estava totalmente, tipo assim, ó, longe, totalmente desconexa, assim. Mas a pergunta foi totalmente fora do contexto, e eu estava falando há uma meia hora já. Então, assim, ou eu estava muito mal naquele dia, minha palestra estava muito ruim, ou aquela pessoa, tipo, tava no mundo da lua. Então, só pode ser uma dessas duas opções. Mas, ela fez uma pergunta e, tipo, eu me peguei tão surpreso com a pergunta dela que eu fiquei, tipo assim, cara, que lógica é essa para essa pergunta nada a ver, sabe? E aí eu até pensei numa resposta de imediato, até pensei numa resposta que eu poderia dar, só que eu não amorteci na hora. O que eu fiz? Eu falei assim, olha, você pode perguntar de novo no microfone para as pessoas lá do fundo ouvirem? Aí eu dei o microfone para ela. Só que eu já tinha escutado a pergunta dela. Então, no tempo que eu dei o microfone para ela, ela fez de novo a pergunta, eu peguei o microfone de novo e comecei a responder, deu ali, sei lá, uns 30 segundos. Nesses 30 segundos eu construí a resposta que eu queria na minha cabeça. Então, o amortecedor ele serve para você dar esse timing, sabe? É a mesma coisa um comentário aqui. Se alguém comenta aqui numa live, isso é muito bom, né? Se tem 5, 6 comentários, você responde o que você quer para começo de conversa aqui, né? Você diz, não vi, né? Mas você pode sim responder e dizer assim, cara, olha só, tem uma pergunta aqui que eu vou responder depois. Por que você vai responder depois? Porque você não quer perder o raciocínio e está pensando na resposta. Então, basicamente, o amortecedor serve para isso. É um uso de uma linguagem, de uma ponte, para você separar a pergunta da resposta, para que a resposta tenha mais persuasão, para que você, de fato, gere mais valor quando você for responder. Basicamente é isso. Ricardo, o Instagram vai nos derrubar. Eu acredito que já Vai está derrubar. estourando aí nosso. E eu Sim. queria te agradecer de coração mais uma vez, meu amigo, por estar aqui, por compartilhar todo o teu conhecimento. É muito massa estar contigo. Acompanho todas as tuas lives. Digo para o pessoal acompanhar também, porque realmente a gente aprende muito contigo. Então, minha gratidão, obrigada por todos que estão nos acompanhando na quinta-feira. O pessoal tem acompanhado direto, a Kátia está nos assistindo, é a nossa próxima live da semana que vem. Não perca o sono por causa do seu... Então, minha gratidão aí para você mais uma vez. E agora, Perfeito. já sabe do hotel, né? Agora não tem mais como fugir da Ju. Não, agora eu te conheço, agora eu sei quem é. Viu? Pô, eu que agradeço, na verdade, o... Chocolate tá garantido.
Ah, perfeito, perfeito. Eu que agradeço o convite, na verdade, e convidar as pessoas também para acompanhar o meu Insta aí, é só clicar no meu perfil ali e me seguir. Eu, cara, eu tô pensando não, eu vou fazer, eu tô organizando a agenda aqui para poder fazer uma sequência de lives sobre marketing, porque na verdade muitas pessoas não sabem que eu entro, que eu lido nesse mundo, tá? Então eu vou fazer uma sequência de lives